Olá, você deve ter recebido aí essa história da aluna que gravou a professora, né? A professora não estava dando aula de gramática, estava fazendo uma doutrinação ideológica e tal, xingando as pessoas, os envolvidos aí, e a menina gravou. Pois é, agora os jornais mostram a menina era afiliada do PSL, partido de Bolsonaro, e não dizem se a professora era afiliada, quem é a professora. A menina é exposta, sai com o nome dela. Agora a professora não, engraçado. Eu já fui professor da PUC, do UniCeub, e se um aluno, naquele tempo não tinha celular, né, mas se um aluno me pedisse para gravar, ou dissesse que estava gravando, eu ia ficar muito orgulhoso, né? Pode espalhar minha aula, ia ser um belo trabalho, né? Pode ser até que em escola privada, onde a pessoa paga para ter aquela aula, que seja impedido de gravar para não correr o risco de vender a aula por aí, né? Mas é muito estranho isso, as pessoas, professor não querer, não, professor não, né? As pessoas ouvidas por aí pelos jornais condenando a gravação. De repente, uma aula passou a ser algo secreto. Que coisa estranha, né? Bom, estranho também é se você estiver me vendo e que não seja pelo meu canal de YouTube. Aí eu também vou achar estranho, né? Porque tem gente que simplesmente pega, chupa o que eu gravei, né? Chupa o meu trabalho e usa no seu canal com uma cara de pau, sem ao menos perguntar para mim se pode, vamos fazer um acordo, sei lá, né? Mas estão usando aí e com bastante inscritos. Não caia nessa, hein? Esse é o canal de primeira mão. Os outros são de segunda mão e com um viés que ataca a ética, não é verdade? Bom, então vamos lá, vou para a gravação de rádio neste 1º de maio, quando você ouvir esta postagem, as emissoras de rádio já terão transmitido a gravação que eu vou fazer agora na parte da manhã do 1º de maio. Vamos lá. 1, 2 e 3. Bom dia. Hoje é 1º de maio, feriado, a Câmara já fez feriado desde o início da semana, né? Na segunda-feira não tinha sequer 51 deputados presentes, que é o número mínimo. 10% de 513. Não chegou nem ao número mínimo, né? E terça-feira tampouco. Eu acho estranho, porque há projetos de interesse do país, como a reforma da Previdência, essa questão aí da reforma das leis penais, para tornar mais duro, né? Você vê, só com a possibilidade de os fazendeiros se defenderem sua propriedade, seu gado, seus tratores, né? Só com essa possibilidade já despencou o número de invasões. E tem todo o direito, aliás, a lei americana é assim, o sujeito está lá, os que invadirem serão punidos, está lá a placa, né? O sujeito vem já com uma arma na mão, um aboito, né? Lá na Itália, há pouco foi aprovada a lei que nem importa quantos tiros o sujeito deu para defender sua família, sua propriedade, seus bens, né, seu imóvel, não importa. É legítima defesa da propriedade, da família, da pessoa humana. Isso já é um progresso para a nossa segurança num país que estava cheio de insegurança, a verdade é essa, né? Então, uma outra questão que eu estava falando aí do Dia do Trabalho, né? Só para a gente ter uma história, em 1886 houve uma greve em Chicago, a polícia foi dispersar a greve, acabou que morreram 10 manifestantes e um policial de uma bomba, né? Mais tarde foram enforcados 4 anarquistas como autores da bomba que matou o policial. Foi numa sexta-feira e aí se instituiu também a Black Friday. Pois é, aqui agora está todo mundo aproveitando para vender, né? Mas, enfim, essa é a homenagem aos trabalhadores. Aqui no Brasil foi o presidente Arthur Bernardo, em 1925, que criou o feriado. Bom, mas tem boas notícias hoje, excelentes notícias, aliás. Saiu uma medida provisória da liberdade econômica. Menos burocracia, mais liberdade para crescer, para criar, para inovar, para pactuar, para trabalhar, né? Sem limites, né?
Claro, com o limite da lei, né? Leis trabalhistas, as leis municipais, né? Enfim, a lei é o limite, né? Como em toda a democracia. Mas, por exemplo, pequena empresa que está iniciando, não vai precisar nem de alvará, né? Por um período em que vai estar testando seus novos produtos, seus novos serviços. É o Brasil saindo do passado que amarrava tudo. Que quem queria trabalhar, produzir, ganhar dinheiro, dar emprego, ficava amarrado. Desamarrou com essa medida provisória, até controle de preço, né? Vai ser o preço que o mercado topar, né? Para modernizar, para inovar, para digitalizar toda a papelada, não usar mais papelada. E é para a empresa grande também, por exemplo, a Comissão de Valores Mobiliários vai tirar excessos de burocracia das sociedades anônimas, né? Até na justiça se apela para que, se não houver má-fé comprovada, que foi um engano, uma falta de informação, que a justiça seja leve. Enfim, acaba com o abuso do Estado, com a regulação excessiva, né? Facilita, por exemplo, aquela empresa do dono único. Vai facilitar que o sujeito pode começar a trabalhar, ele já é uma empresa de fato. Então, o que a gente chamava de autônomo, na verdade, já vai ser uma pessoa legalizada. Verifiquem aí essa medida provisória que vem depois daquela que na semana passada disse que operações bancárias envolvendo dinheiro público tem transparência, não tem sigilo não, né? Transparência para a Polícia Federal, para a Controladoria Geral da União, para o Ministério Público, né? Se o BNDES empresta para Cuba, não tem cláusula de sigilo nisso não, se a Polícia Federal quiser saber, ou se empresta para o Odebrecht, não tem também, né? Não tem que entrar na justiça para pedir que um juiz dê uma quebra de sigilo bancário. Não, já vai direto, Polícia Federal, Ministério Público, Controladoria Geral da União. É também o governo levando a sério o que está escrito na Constituição, que fala sobre publicidade. O dinheiro, afinal, é público, a gente tem que saber para que lado vai o dinheiro, assim como repasse para município, repasse para Estado. Bom, para registrar, o juiz de Brasília, juiz federal, não aceitou o pedido do Ministério Público, embora tenha aceitado a denúncia e convertido pela 4ª vez réu. O ex-presidente Michel Temer não aceitou o pedido de prisão contra o presidente. Agora, por outro lado, a pedido da própria Procuradora-Geral da República, o ministro relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, arquivou uma investigação da Lava Jato de Rodrigo Maia e Renan Calheiros. E, por fim, eu queria registrar aqui para vocês que negócio é esse de ter uma torcida tão grande para juro alto e para preço alto de combustível? Meu Deus do céu, nas 2 vezes que o presidente da República recomendou a Petrobras que desse uma olhada para ver se não aumentava o diesel naquele aumento recordista que iam fazer, e agora fez um apelo quase de joelhos para o presidente do Banco do Brasil, pelo amor de Deus, vê se dá para baixar o juro do setor agrícola. Meu Deus do céu, os meus coleguinhas todos são contra, eles querem juro alto e querem preço alto do combustível. Então, eu acho que virou maluquice, né? As pessoas perderam o equilíbrio nessa militância aí que não parou, né? Que vem lá desde a campanha eleitoral. De Brasília, Alexandre Garcia.